Ora, então, bem-vindos. Hoje tenho comigo o grande Artur Mariano, co-fundador da Aeroplus, uma empresa que se dedica ao setor imobiliário. Eu pedi esta entrevista ao Artur porque eu já o sigo há uns tempos e é alguém que eu tenho como referência como empreendedor e como alguém que levou a sua vida para a frente. Então aproveitei ao máximo esta entrevista com o Artur, como eu vou aproveitar. Artur, primeiro que tudo, uma pequena introdução. Eu sei que tu és empreendedor, é sobre isto que vamos falar neste vídeo. Vamos tentar fazer com que as pessoas possam perceber qual é o teu mindset que tu usas para ter sucesso a empreender como tens. Olha, antes de mais, muito obrigado por estar aqui e por poder passar algumas daquilo que são os meus insights sobre o empreendedorismo. Portanto, nesse aspecto, agradeço bastante esta oportunidade também de dar a minha perspectiva e o meu know-how sobre isso. Devo só dizer duas notas. A câmara pode abanar durante esta reunião, porque eu estou em casa de quarentena e a minha casa não é minha, a minha casa é do meu gato. Eu sou um visitante aqui, ele vai andar aqui de um lado para o outro e ele está aqui agora à minha frente em tom de dono de casa. Portanto, ele é o senhorio e eu sou o inquilino neste caso. E depois outra nota, é verdade que cofundei a Aeroplus, que é um projeto, até mais do que empresarial, é um projeto também com uma vertente social muito forte, mas eu considero-me, antes de empreendedor, um investidor imobiliário. Eu acho que é isso que, de facto, eu sei fazer de melhor e, no fundo, a Aero é uma forma, é um canal de eu conseguir transmitir às pessoas aquilo que eu sei sobre investimento imobiliário, aquilo que nós fazemos na empresa e enfim, mais de 10 anos de experiência que eu tenho como investidor imobiliário e tentar fazer chegar isso às pessoas para que, de uma forma geral, em Portugal nós tenhamos uma cultura de imobiliário mais forte. Portanto, esta é uma apresentação básica, eu não sei se a tua pergunta também... É isso mesmo, Artur. Artur, eu vejo que tu dás seminários, eu por acaso quero ir a um dos teus, onde tu ensinas as pessoas como é que elas podem investir no imobiliário. Conseguiste publicar com sucesso um livro que eu já li algumas páginas, ainda não terminei de ler. Como é que tu consegues fazer todas estas coisas ao mesmo tempo? Como é que tu tens motivação para estas coisas, para fazer todas estas coisas ao mesmo tempo? O que é que te move, vamos dizer assim? Uhum. Olha, Nuno, eu sempre fui como se diz nos Estados Unidos, e eu sou muito influenciado pela cultura dos Estados Unidos, um type A personality. Portanto, um indivíduo, um go-getter. Uma pessoa que basicamente coordena a sua vida por objetivos e vai buscar esses objetivos. E também sempre fui muito obcecado por aquilo que gosto. Aliás, tu provavelmente aqui podes ver vários livros sobre biohacking, não tem nada a ver com... Na parte, se calhar, de cima temos alguns da vertente financeira e depois em baixo temos outros sobre saúde e biohacking, que é uma coisa que eu estudo há muitos anos, tenho muitos livros sobre isso, já li muita coisa, e não sou formado nessa área, mas é essencialmente a minha paixão, uma das minhas paixões. Desculpa, tinha aqui o telemóvel, vou aproveitar para tirar o som. Senão vão entrar muito... O meu ainda não tocou, mas vou-lhe tirar o som. Esse tinha tirado, peço desculpa. E portanto, para te dizer o quê? Que isto para mim é mais ou menos natural, eu coordenar a minha vida por objetivos e por visões que eu tenho. Por exemplo, eu estudo biohacking porque acredito, e também cientificamente nós temos esses dados, que o ser humano tem um prazo de validade de 120 anos. E é muito difícil, existem muito poucos seres humanos e muito poucas comunidades no mundo que atingem esse prazo de validade, por assim dizer. Eu acho que o biohacking é uma das formas lá, não digo lá chegarmos, mas de pelo menos aumentarmos as possibilidades de lá chegarmos. E de poder chegar também a essa fase com a máxima energia e com o máximo de preparação para ela também, não é? Porque eu também acredito nisso, eu acredito que nós devemos... Há muitas pessoas que falam na reforma, há muitas pessoas que só pensam em deixar de trabalhar. Eu quero trabalhar o máximo de anos que eu conseguir com a máxima energia, não é? Isso é também o que eu procuro. E se me puderes dizer uma coisa também, então, e quando uma coisa não corre bem no teu dia, o que é que tu fazes? Ou, por exemplo, naqueles dias em que tudo corre mal. Certo. Eu vou-te responder essa pergunta, mas deixa-me só fazer uma conexão, por favor, com o que eu estava a dizer antes, que é, o biohacking também é uma das formas de eu conseguir fazer muitas das coisas que faço.
mas sempre na minha vida foi assim, eu sempre tentei fazer muita coisa. Agora, eu tenho, na minha política também, na minha vida, aliás, tenho uma política que é, no fundo, atirar para o céu e mesmo que falhe, estarei entre as estrelas, ou seja, atirar para objetivos muito grandes, e tenho montes de objetivos, muitas vezes não diários, já tive objetivos diários, mas tenho objetivos semanais, mensais, e muitas vezes eu próprio olho para aquilo e digo, isto é impossível de concretizar, mas o facto de eu colocar a fasquia tão alto, mesmo que fique um pouco mais abaixo, já é muita coisa, percebes? Agora, tenho dias, como todas as pessoas, corre tudo mal, corre muito mal, e devo-te dizer, aliás, isto encaixa muito bem na conversa, os dias que me correm piores, ou pelo menos os dias que eu tenho a percepção que me correm mal, são os dias em que eu não consigo alcançar tanto, fazer tanto daquilo que tinha programado, não sou tão produtivo. Os dias em que eu me sinto melhor, claramente, é os dias em que eu produzi muito, em que fiz muita coisa, em que já nem fiz tanta coisa que já nem me lembro do que é que eu fiz, esses dias são os que me correm melhor. Agora, quando me corre mal, como com toda a gente, temos dias bons e dias maus, toda a gente, por mais famoso, por mais bem-sucedido, toda a gente tem dias maus. Eu tento muitas vezes, embora não consiga sempre, verdade seja dita, tento aprender com isso. E, portanto, usar aquela política de eu não ganho, ou melhor, eu não perco. Eu ou ganho ou aprendo. Ou aprendo. E quando estamos a aprender. E é importante também a gente, mesmo nesses dias que às vezes não correm tão bem, tentar fazer o melhor possível do que é o pior, não é? Tentar, mesmo dentro do pior, tirar o melhor. Tu sempre foste uma pessoa que teve muita iniciativa, que começou muitas coisas, ou foi algo que foi se despertando em ti? Eu nunca comecei muitas coisas, ok? Mas sempre comecei coisas muito ambiciosas, muito fora da caixa e sempre as consegui, felizmente, levar relativamente até ao fim. Por exemplo, eu posso-te dizer que quando eu fui tirar o meu doutoramento para a Alemanha, falei na altura com um professor da universidade onde eu me formei, onde tirei a minha licenciatura, a Universidade do Minho, em Braga, e estava a falar com o professor. Eu tinha ido para os Estados Unidos fazer parte do meu mestrado e depois voltei e estava a falar com aquele professor e eu fui convidado para fazer o meu doutoramento em 3 sítios, e um foi a Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha, e ele disse-me logo: Artur, não vais porque nós já tivemos 3 alunos aqui que foram para lá e desistiram, todos eles, e aquilo é muito difícil e não vais. E eu já sabia que eu queria tirar um doutoramento, só não sabia exatamente onde, até a área eu já sabia. E na altura eu disse, não, então é isso mesmo que eu vou provar. Se os outros foram e não conseguiram, eu vou também. E sempre tive no fundo esta ideia de colocar a fasquia muito alta e de me propor a cumprir tudo. Agora, essa decisão que tu tomaste, que alterações é que achas que ela teve se tu não a tivesses tomado? O facto concreto de tirar o doutoramento para a Alemanha? Sim, se tu não tivesses ido. Certo, eu tenho até um vídeo no YouTube que lhe chamo um grande erro que eu fiz, que foi tirar o doutoramento, mas esse vídeo, eu depois explico durante o vídeo, que na realidade não é um erro tão pessoal meu, é mais um erro que eu vejo acontecer em muita gente, que é muita gente passa a vida a estudar, muitas vezes só o facto de tirar uma licenciatura que não quer e que não vai catapultar para nada, o meu doutoramento confere-me muitas vantagens em muitas coisas. Eu acabei por ser investigador científico, publiquei imensos artigos científicos, lidei com gente muito inteligente, com paradigmas muito diferentes, com formas de pensar e de estar muito diferentes, e hoje, para responder diretamente à pergunta, perdi muita coisa ao ter tomado essa decisão. Por exemplo, atrasou os meus investimentos imobiliários, que é aquilo que eu realmente gosto de fazer, investir em imobiliário. Provavelmente até já tinha criado a Aeroplus há bem mais tempo atrás, se não tivesse ido para a Alemanha, mas por outro lado deu-me uma bagagem de vida que é ímpar, quer dizer, tirar um doutoramento e estar numa comunidade científica e publicar artigos científicos, ser aquilo que as pessoas chamam cientista, é único, não é? Eu acho precisamente também isso. Eu também sou licenciado, eu sou em Educação Física e Desporto, e também há sempre essa contradição de faculdade ou não, a malta costuma estar muito indecisa nisso. E também o conselho que eu dou segue também aquilo que tu achaste, porque eu também estive na faculdade e também acho hoje em dia que se calhar poderia ter aproveitado esses anos
de outra forma, ou não, ou se calhar é o caminho que tinha que ser e que tinha que acontecer para nós chegarmos onde estamos hoje, não é? Então, tudo acontece por uma razão e é encontrar o lado positivo dessa coisa e do que é que isso nos trouxe de positivo. Consegues-me dar algumas dicas para quem está a começar um novo projeto, para quem quer começar uma empresa, para quem quer começar algo? Quais seriam 3 a 5 coisas importantes que tu aconselharias para quem tem um projeto e está a iniciar algo? Uhum. Olha, a maior dica de todas que eu posso dar é comecem alguma coisa que realmente sejam apaixonados por. Porque vão ter muitos dias maus. Gerir uma empresa e gerir pessoas é muito, muito, muito complicado, muito mesmo. Eu não fazia a mínima ideia. Mas é o facto, por exemplo, no caso do Aeroplus, é o facto de eu gostar tanto disto e eu às vezes perco horas e horas e horas e nem dou conta e é mesmo porque gosto disto, gosto de estudar, gosto de passar a mensagem, gosto de tentar ajudar as pessoas através dos nossos vídeos e tudo mais. E os dias maus, eu chego ao final desses dias e digo, como é que eu consigo, às vezes, suportar aqui tanta coisa? Mas é precisamente porque gosto. E, portanto, a primeira grande dica é o entusiasmo. Ou seja, comecem alguma coisa que realmente gostem, porque vão haver muitos dias muito maus e se vocês não gostarem mesmo daquilo, vocês vão parar e vão quebrar. Isso eu tenho a certeza absoluta, porque, ou pelo menos na minha experiência, o único motivo pelo qual eu sempre continuei é porque eu realmente gosto disto e nós temos uma missão muito forte e lá está, é uma missão muito alta, é renovar a cultura do imobiliário em Portugal, do investimento imobiliário e do imobiliário, é uma coisa que tinha que ser muita gente e tinha que ser um esforço coletivo muito grande, mas eu vou fazer a minha parte e acho que é difícil, mas lá está, mas se não chegar ao objetivo final, não é? Pelo menos fico lá perto e já é muito. Agora, a grande primeira dica. A segunda, talvez ler muito, ler sobre empreendedorismo. Eu acho que de facto há muita coisa que se pode aprender sobre empreendedorismo. Eu já agora recomendo um livro, não sei se aqui se consegue ver, o The Lean Startup, é um livro que eu aconselho. Não sei já agora se o tenho aqui, por acaso tenho. Está ali, eu estou a ver, é azul. Aconselho bastante este livro para quem realmente quer criar uma empresa. Ainda não li, vou ler. Como? Ainda não li esse. Aconselho de facto, é um livro interessante. E depois rodearem-se também de pessoas mais ou menos com o mesmo mindset de outros empreendedores, de empresários, de pessoas ligadas ao negócio e serem bem assessoradas, ou seja, aquela noção que se calhar é um bocado romântica, liguem-se a outras pessoas com o mesmo mindset, que são empresários e são empreendedores e tudo mais. Eu acho que tem que ser um bocadinho mais holístico do que isso, ou seja, liguem-se a pessoas que sejam inteligentes, preferencialmente mais inteligentes do que vocês próprios, que é aquilo que eu tento fazer na minha vida, ou mais conhecedores dos campos onde eles atuam. Por exemplo, um bom contabilista faz muita diferença, um bom assessor jurídico faz muita diferença. Lá está, rodeiem-se das pessoas certas para que de facto o projeto não colapse por falta de conhecimento nessas áreas. A colapsar, eu acho que um projeto tinha que ser assim. Acho que as pessoas devem montar uma empresa, ou independentemente do objetivo que tenham, desta forma. A colapsar, a coisa a correr mal, correu mal porque foi falta de paixão. E, portanto, eu vou já montar uma coisa que tenho paixão extrema nisto e que eu sei que vai até ao fim sem correr mal. Exatamente, eu concordo. É esses que temos para esta... Ias ter mais algum, não? Eu acho que já dei 2 ou 3 dicas muito importantes, mas eu acho que acima de tudo é a paixão e o entusiasmo. É aquilo que eu muitas vezes digo aos investidores imobiliários. Se realmente não gostam disto e se veem o imobiliário simplesmente como uma forma de criarem riqueza e de fazer dinheiro, eu acho que não vão ser muito bem sucedidos, se calhar, até porque o mercado imobiliário é uma coisa muito relacional, à base da relação. Tens que falar com muitos agentes imobiliários, tens que falar com muitos inquilinos, com muitos vendedores de imóveis, com proprietários, com outros investidores, com pessoas no mercado, com juristas, com pessoas que fazem escrituras. Não é um mercado puramente financeiro, de transação, não é um mercado transacional, como por exemplo o mercado de ações, que é basicamente, tu entras numa corretora e compras e vendes ações. Se a ideia é simplesmente as pessoas fazerem dinheiro, eu te digo, provavelmente o imobiliário não é o caminho mais acertado.
E outra coisa muito importante, Nuno, se nós pegarmos nos maiores investidores imobiliários, tanto nacionais como estrangeiros, que foram pessoas, eu se calhar não estou tão ligado ao empreendedorismo, a minha base é mais o investimento imobiliário, mas se nós olharmos para essas pessoas, há uma coisa que sobressai, que é, muitas dessas pessoas não têm grande educação no sentido de formação, não têm grande formação. Nós temos um magnata completo do imobiliário em Portugal que tem o 6º ano de escolaridade, ok? E portanto isto acaba por ser até um investimento simples, mas há uma coisa que eu tenho a certeza que ele tem, que é paixão e que adora fazer isto. E portanto, numa empresa, numa relação, na vida, eu acho que de facto a dica mais importante é façam coisas que vos apaixonem, porque vão haver dias maus, vão haver dias muito maus e a única forma de passar consistentemente por esses dias e sobreviver é fazendo uma coisa que realmente se gosta de fazer. E tu dizes uma coisa interessante que é, eu não estou muito ligado ao mundo do empreendedorismo. Aqui no meu canal, pelo menos eu tento passar essa mensagem, eu vejo o empreendedorismo como uma atitude, como um mindset, como a atitude de tu ires atrás daquilo que tu queres, no matter what, e tentares fazer as coisas acontecerem. Então, eu realmente acho que qualquer pessoa pode ser empreendedor, desde a pessoa que trabalha para outro, desde a pessoa que... Então, se tu tiveres essa atitude, tu és empreendedor e tu vais ter sucesso e resultado na tua vida. E uma das coisas também interessantes que tu disseste é que tu tentas fazer a tua parte. Ou seja, eu acho que isso é uma das regras dos ganhadores, que é deixar o mundo à nossa volta melhor do que o que ele estava. Certo. Na Aero devo-te dizer que é uma das grandes nossas missões, e se calhar advém um bocadinho daquilo que é a minha missão social, que de facto é, desde há uns anos a esta parte, passou a ser criar muito mais valor do que aquilo que eu absorvo. Porque eu acho que realmente, é um objetivo de vida e nem toda a gente tem que concordar e se calhar há muita gente que me ouve dizer isto e que acha ou prepotente ou arrogante ou inalcançável ou que não se ajusta à vida deles e é perfeitamente legítimo que assim seja. Mas é um objetivo que eu criei porque me sinto bem com ele. E de facto a criação de valor é empreendedorismo, empreender é criar valor, não é? Exatamente, é o que eu acho, é isso mesmo que eu acho. E diz-me uma coisa, desculpa lá, não sei se estou a interromper, se queres finalizar algum... Não, era só isso que eu ia dizer. Força. Covid-19, crise ou oportunidade? E mais uma só para tu seguires o raciocínio, como vão reagir os mercados agora e após? Uhum. Ora bem, eu acho que tudo o que é uma crise é simultaneamente uma oportunidade. A história mostra-nos isso. Todas as crises foram excelentes oportunidades. Acho que quem não conseguiu aproveitar foi simplesmente porque não tinha conhecimento suficiente. E não sei se tu estás a acompanhar a nossa página de Facebook, porque eu estou aqui em casa de quarentena e, portanto, estou a produzir muito conteúdo para o Facebook, não consigo produzir tanto para o YouTube, porque normalmente eu tenho o Pedro a capturar o vídeo e editá-lo, como ele sabe, e não, portanto, neste momento não o tenho aqui na minha casa para fazer isso, então tenho pegado nesta webcam de onde nós estamos a filmar e coloco o conteúdo no Facebook. E tenho-me dedicado muito a isto, porque é parte também do que nós fazemos na Aero nos nossos relatórios, é passar este conhecimento dos mercados. Portanto, isto vai gerar uma crise, o Covid-19. Eu, como qualquer pessoa, não tenho uma bola de cristal para saber qual é que vai ser o impacto, mas todos os dias analiso e coloco várias opções na mesa e depois atribuo-lhes uma probabilidade. Por exemplo, eu agora estou a dizer que o Covid-19, se durar um certo tempo e se as coisas correrem muito mal economicamente falando, que há essa possibilidade, nós podemos migrar para um paradigma económico totalmente novo, para um novo mundo como nunca tivemos até agora. Agora, essa possibilidade não é assim tão grande e a maior possibilidade neste momento, eu basicamente tenho feito uma análise histórica para perceber o que é mais enquadrável com isto que está a acontecer, que se está a passar. E, por exemplo, as pessoas perguntam, mas isto é igual à crise de 2008, do subprime, ou de 2007, do subprime? Eu digo, não tem nada a ver. A crise do subprime foi uma crise estritamente financeira, que começou no imobiliário. Isto não tem nada a ver com uma crise financeira. Poderá ir desaguar, se quisermos, numa crise financeira, mas é, acima de tudo, uma crise de saúde que obriga as pessoas a estarem em casa
e a economia estava a funcionar se não fosse isto, muito provavelmente. Diz. Pode a crise de 2008 ter sido uma recessão e esta aqui ser uma depressão? Pois é uma forma, é um palavreado interessante, uma forma interessante de colocar as palavras, eventualmente sim, mas agora, historicamente, eu ia dizer outra coisa, que é, eu estive a analisar tudo desde 1900, do ano 1900, para perceber se havia, porque é assim que eu basicamente, e mesmo em análise financeira, eu normalmente faço isso, eu tento encontrar padrões, e quando eu encontro um padrão muito similar ao outro, eu tento ver qual é que foi a consequência do primeiro padrão para ver se eventualmente na segunda situação, com o mesmo padrão, se aplica a mesma, potencialmente o mesmo... O mesmo padrão. E desde 1900... Desculpa? O mesmo padrão. Ela Exato, interrompeu aqui um bocadinho a câmara. Certo. Para te dizer o quê? Desde 1900 houve uma situação que eu considero bastante parecida com o que está a acontecer agora, que foi a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial porquê? Porque na Primeira Guerra Mundial as coisas pararam. As pessoas foram para casa, não foi com medo de um vírus, foi com medo da guerra. A economia continuou a funcionar mais ou menos, tal como agora está a acontecer. A economia está mais ou menos a continuar. Quer dizer, nós hoje, tecnologicamente, muitas empresas continuam a operar a partir de casa. Nós, por exemplo, na Euro, estamos bastante afetados, mas repara, nós comercializamos quase tudo online, as pessoas podem estar em casa a trabalhar e vamos operando mais ou menos, e como nós, há outras empresas, não é? Está a ser uma grande transição para online agora. Possivelmente pode acelerar bastante a transição, que em Portugal é muito menos expressiva do que noutros países da Europa. Mas só para te dizer, durante a Primeira Guerra Mundial, ao contrário do que as pessoas pensam, o mercado estagnou por completo, não se deprimiu. Não houve um crash muito grande económico, não houve uma recessão enorme, não houve uma crise no imobiliário e os preços caíram, não houve. Se isto durar, e a Primeira Guerra Mundial, repara, durou acho que 6 anos, não é? Aliás, a primeira 4 e a segunda 6. Eu não estou a dizer que se o Covid-19 durar 4 anos que nós vamos ter o mesmo desfecho, porque as circunstâncias são todas muito diferentes, não é? Claro. Mas só para responder, porque muita gente me tem feito esta pergunta mas acha que o mercado hoje já desvalorizou? E eu digo, hoje acho que não. Ou seja, acho que se amanhã saíssemos todos de casa, se fosse encontrada uma vacina literalmente amanhã, e se fosse aplicada a toda a gente, nós saímos de casa e o mercado continuava igual àquilo que estava há um mês atrás. Sem muita alteração ainda. Sem muitas alterações. Agora, não há uma bola de cristal, nunca aconteceu, desde 1900 nunca houve uma pandemia com esta expressão, já houve outra pandemia, mas não teve nem pouco mais ou menos esta expressão. Nós não sabemos qual é que vai ser o impacto. Agora, respondendo à tua pergunta mais uma vez, eu acho que vão acontecer imensas oportunidades, imensas, disto. E quem tem informação, mais uma vez, quem tem informação e dinheiro, mas nós vivemos num mundo em que, repara, já vivemos num mundo em que quem tinha terra, não é? Era quem mandava. Depois passou a ser... Exatamente. Depois passou a ser quem tinha dinheiro. E hoje em dia, sem dúvida, que é quem tem informação. E quem tiver mais informação vai ser quem está melhor preparado para, no fundo, aproveitar as oportunidades que vão surgir disto. Porque há pessoas que ninguém podia ter acesso a esta informação do Covid-19 porque foi uma coisa, mas se tivesse tido, havia pessoas que estariam preparadas para isto, mas infelizmente ninguém estava, não é? Porque senão provavelmente teria feito uma empresa de máscaras e álcool antes disto tudo começar, não é? Que essas empresas, por acaso, no meu ponto de vista, elas estão a ser bastante aproveitadoras desta situação. Acho que elas deviam ter outra política que não essa, mas pronto, menos interessante para aqui agora. Estamos-nos a aproximar do fim, não faço ideia quanto tempo levamos, mas devemos levar uns 15 a 20 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu quero mais ou menos isso, 20 a 30 minutos. Mais uma pergunta, como é que tu verias, se tu achas que o mundo devia de ter mais empreendedores e ser mais empreendedor, se as pessoas deviam ser mais empreendedoras?
Deixa-me só já agora rematar uma coisa que disseste ainda relativamente à última pergunta. Eu acho que é importante estarmos a estudar esta questão do Covid-19 e do impacto económico, basicamente todos os dias ou todas as semanas, porque acho que as pessoas que, durante este período de depressão, tiverem mais informação, quando isto acabar, vão ser as pessoas que têm melhores condições de tirar partido das oportunidades que vão surgir, económicas, financeiras, sociais e tudo mais. Eu acho que a informação não se prendeu só com o saber-se que isto ia acontecer do vírus, mas também durante esta situação tentar perceber o máximo do que é que pode acontecer e estar preparado para isso. Ponderar o que é que poderá ser o próximo cenário. Exatamente, exatamente, que é isso no fundo que eu tenho feito nos últimos tempos. Agora, esta última pergunta que me fizeste, desculpa, podes repetir a pergunta? Posso. Se tu achas que o mundo se beneficiaria se houvesse mais empreendedores e se tu achas que devia haver mais empreendedores? Sempre empreendedor é esta filosofia de tomar ação, de fazer aquilo que tu gostas, de ir atrás da tua melhor versão. Certo. Bem, nesse sentido eu acho que toda a gente devia ser empreendedora. Porque nós viveríamos num mundo tão melhor se toda a gente tivesse a fazer o que gosta, não é? Tão melhor. E se as pessoas tivessem de facto na sua melhor versão, física, biológica, bioquímica, espiritual, toda na sua melhor versão, de uma forma holística, eu acho que as pessoas eram muito mais felizes. E se as pessoas fossem muito mais felizes, isso repercutia-se muito na sociedade. Porque eu acho que grande parte dos problemas que nós temos hoje em dia, e se tu reparares na forma como as pessoas muitas vezes têm problemas umas com as outras e tudo mais, advém muitas vezes de frustração. E acho que se as pessoas efetivamente fossem mais felizes, mais realizadas, nós tínhamos menos desses problemas. E portanto, nesse sentido, eu acho que toda a gente devia ser empreendedora. Agora, do ponto de vista de empreendedora, do ponto de vista empresarial, eu acho que em Portugal poderia haver mais, mas eu acredito num modelo económico em que nem toda a gente é empreendedora. Nesse sentido, empresarial. Acho que para cada empreendedor, se calhar, há 10 outras pessoas que não são empreendedoras. Ou que são empreendedoras, mas numa escala mais pequena. Exato. Ok? Por exemplo, acredito numa economia, repara, que tem grandes empresas e que essas empresas muitas vezes são beneficiadas fiscalmente, que é uma... Eu estou a dizer isto e as pessoas, provavelmente, é a coisa menos populista que eu já disse, mas acho que isso tem um efeito bom na economia. E, portanto, esta ideia de haver um empreendedor, sei lá, a cada 10 não empreendedores, a uma escala grande, acho que pode fazer sentido. Agora, no empreendedorismo social, que é o último, se calhar, vetor, acho que toda a gente, então, aí sim, toda a gente devia ser empreendedora. Toda a gente lutar mais pela vertente ecológica no mundo. Nós estamos a destruir completamente o planeta e isto não faz sentido absolutamente nenhum. A defesa dos animais, gosto muito dos animais, já te disse, eu sou o inquilino aqui em casa, o meu gato é uma senhoria, trato muito bem o meu gato e gosto muito de animais. Socialmente pelas outras pessoas, há muitos refugiados, há muita gente, repara, nós neste momento já estamos nos 1% mais com melhores condições de vida se tivermos água potável e internet. Isso diz muito sobre o mundo, não é? Há muita gente que não tem acesso a praticamente nada e essa vida humana vale tanto como a nossa. E acho que nós... Eu percebo que tu és uma pessoa muito grata por essas pequenas coisas, certo? Eu sou. Aliás, eu tenho um ritual de manhã, sem querer, na realidade, expor muito essa parte, mas nesse ritual eu agradeço ao Divino, porque eu acredito no mundo energético, por coisas que são perfeitamente banais. Aliás, ainda ontem, precisamente, estava a falar com a minha companheira e ela me disse que estava com uma dor de cabeça terrível e eu disse-lhe, amor, a primeira coisa que amanhã vais ter que fazer de manhã é agradeceres por não teres essa dor de cabeça. E ela parou, olhou para mim e disse, porquê? Porque agora é que tu estás a dar valor, tu nunca deste valor ao facto de não teres dor de cabeça e hoje tens, que é uma coisa que ela disse, eu já não tinha isto há anos e isto é terrível e não sei o quê, estás a ver, mas nunca deste o valor a isso, não é? E portanto é muito importante, lá está, isto contribui também para a nossa felicidade diária, para a nossa energia, para o nosso fogo diário, não é?
e com isso fazermos melhores coisas por nós, pelos outros e pelo mundo. Por isso é que eu estava a ligar com a vertente do empreendedorismo social. Acho que faz todo sentido, de facto, nós sermos melhores seres humanos e deixarmos um legado positivo no mundo. Eu acredito muito nisso. E é mesmo isto que eu procuro nas entrevistas, é tentar perceber porque é que uma pessoa que tem sucesso, porque é que uma pessoa que eu vejo que tu és, que és feliz no que fazes, que gostas daquilo que tu fazes, porque é que é diferente das outras e porque é por essas pequenas coisas, por gostar do que faz, por ser grato, por tentar que a sua vida... Eu acho que tentar que a tua vida seja melhor já é o primeiro passo para ela ser melhor. Pode ser por aí também. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então muitas vezes eu encontro isso em todas as pessoas que eu entrevisto e é isso que eu aplico também e que tento aplicar ao máximo também em mim como empreendedor e como pessoa que também está a crescer. Acho que vamos terminando por aqui. Arthur, queres acrescentar mais alguma coisinha? Não, acho que falamos aqui de coisas interessantes. Acho que se as pessoas se relacionarem com isto e se de facto raciocinarem, porque eu nunca peço a ninguém que ouça aquilo que eu digo e que aceite e que implemente. A única coisa que peço é que tente raciocinar se alguma coisa lhe fez o mínimo sentido, que pense sobre a coisa, repense, e pode não fazer sentido hoje e pode fazer sentido daqui a uns tempos. Mas pronto, desejar que toda a gente que veja esta entrevista que tenha muito sucesso, a todos os níveis, pessoal, empresarial, do ponto de vista de empreendedorismo, que seja feliz e que faça mais por si e pelos outros. Eu acho que vivíamos todos num mundo melhor se isso acontecesse. E que façamos muito por esta quarentena para quando passemos daqui mais fortes. Nem mais, nem mais. Também acaba por ser, sabes que Nuno, esta quarentena acaba por ser um período muito interessante, porque há, sei lá, 3 semanas pelo menos que eu não dou um abraço aos meus pais. E como eu, há muita gente nessa condição, não é? Que não dou um abraço a pessoas que gosto, não vejo pessoas que gosto, e também nos faz, mais ou menos aquela história da dor de cabeça da minha companheira, não é? Também nos faz pensar que quando temos as coisas, se calhar não as valorizamos o mesmo, e às vezes precisamos de estar um período grande sem termos essas coisas para percebermos o que realmente perdemos. E, portanto, isto pode ser também um período para todos nós refletirmos um pouco sobre isso e percebermos se estamos aqui no mundo a fazer as coisas que realmente queremos, se temos a atitude mais correta, se quando temos as coisas e quando estamos com aqueles que amamos, lhe dizemos isso vezes suficientes, não é? E, portanto, lá está. É outra das coisas em que eu não acho que percamos, acho que podemos aprender. Eu acho que sim, eu acho que eu também acho, eu tento e vejo esta quarentena e este estar em casa da mesma forma como tu foste dizendo, e tento, nestes dias que tenho estado em casa, também tento estar a aprender ao máximo, trabalhar nos meus projetos, e acho que é isso que as pessoas devem fazer, ver isto como uma oportunidade e não como uma crise. Então, obrigado, Arthur. Espero talvez aqui ver-te um dia no canal pessoalmente quando estejamos fora da quarentena. Eu depois, mais lá para a frente, poderei-te fazer esse convite, porque eu também gosto muito e acho que tem até outro impacto, às vezes pessoalmente, as entrevistas. Despeço-me com um obrigado e nós vamos nos ver por aí com certeza. Agradeço-te imenso por esta entrevista. Foi todo o meu prazer, Nuno. Espero que esta entrevista impacte pelo menos e inspire pelo menos uma pessoa. Já ficaria muito contente. A quem esteve aí em casa, obrigado por nos acompanharem e até à próxima.